Aí eu pergunto, será que é importante isso para você? Será que essa informação ou essa pergunta, essa dúvida, bateu aí em você como algo importante? Ou a gente vai simplesmente ouvir falar, opa, peraí, ele tem um propósito, eu nunca ouvi falar disso. Né? Outro dia eu estava ouvindo sobre o efeito Dunning-Kruger, que eu quero até estudar sobre isso para entender, que fala o seguinte, quanto mais o cara é ignorante de um determinado assunto, mais ele acha que sabe do assunto. E tem muita gente, não é pouca não, muita gente, eu vejo muito isso entre médicos, muito. O cara nunca ouviu falar de um assunto, ele fala, não, isso eu nunca ouvi falar, logo não existe. Olha, cara, olha, maluquice isso, cara. Quanta coisa que a gente vai estudando e a gente vai percebendo o tamanho do buraco, da ignorância. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo como que eu sou ignorante de um mundo, universo de coisas. Então eu não posso simplesmente chegar e falar assim, peraí, isso eu nunca ouvi falar, logo não existe. Tem cabimento um negócio desse. Então a gente hoje, se nunca tinha ouvido falar, a gente hoje está ouvindo falar sobre o propósito eterno de Deus. Tá bom? Então, eu queria saber se a gente sabe sobre isso, né? E queria estar compartilhando com vocês. Eu tinha mais ou menos 20 anos de crente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, um irmão, durante o trabalho, né, durante uma situação lá, ele perguntou se eu já tinha ouvido falar sobre o propósito eterno de Deus. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas para não deixar a peteca cair, eu vou te dar uma resposta que é teologicamente aceita, correta e falada, mas eu não creio nela. Tá? Que Deus criou o homem, sim, para a sua glória. Tem corinho sobre isso. Aí logo eu lembrei do corinho. Falei, rapaz, é o seguinte, eu não creio nesse negócio, porque isso me parece assim um cara complexado. Sabe os caras assim, eu estou até com receio do que eu vou falar aqui, mas às vezes o cara tem um pé assim, 35, calça 35, o que não tem problema nenhum. Qual o problema? Eu já calcei 35? Todo mundo aqui já calçou 35? É ou não é? Talvez alguns não chegaram a 35, mas não tem problema nenhum do cara ter o pé pequeno. Então, mas tem cara que é complexado. Então, é disso que eu estou falando. Me parece que Deus criou tudo isso para o louvor da sua glória, me parece uma coisa que não é muito saudável da cabeça. Então, eu falei isso para ele. E ele foi e falou, realmente não é bem isso aí que está na Bíblia. Né? Então, a gente vai conversar sobre esse negócio aqui. Então, olha só, eu coloquei aqui alguns objetivos gerais para a gente poder alcançar ao final dessa conversa aqui. O ideal seria a informação audiovisual aqui, que é muito, infinitamente mais rica do que só um cara aqui falando, não é? Mas, enfim, vamos tentar correr atrás desse negócio. Então, primeiro, identificar o tema, propósito eterno de Deus, como um dos principais na palavra revelada do autor da vida. Um dos principais temas da Bíblia é o propósito eterno. Eu não vou dizer que ele é o principal, o central, como, por exemplo, da bondade de Deus, da unicidade de Deus, do monoteísmo e da bondade de Deus. Esses dois são centrais na palavra de Deus, são realmente o eixo da palavra de Deus. Agora, esse propósito eterno, ele está ali pertinho do centro, pertinho do eixo. Ele é coaxial, está pertinho do eixo. Amém? Então a gente vai hoje ouvir falar sobre isso. E isso que é o verbo identificar. É pelo menos ouvir falar sobre isso. Tá bom? Segundo objetivo, confirmar a radicalidade do amor de Deus por todo ser humano desde a eternidade. A gente vai abordar isso aí também. Terceiro objetivo, compreender e conformar-se à sua posição dentro desse eterno propósito
do Criador do universo. É importante a gente entender que quando a gente nasceu, o mundo já estava girando, a roda já estava rodando, e você e eu aparecemos, fomos colocados aqui para girar junto com a roda. É a situação do sujeito que tem uma geladeira velha, uma geladeira que consome muito, está dando problema, ele vai lá, troca a geladeira, ele compra uma geladeira nova para ele. Aí vem com as tecnologias, vem com um selo lá de garantia de menos, gastar menos energia, aquele negócio todo lá que tem hoje em dia, né? Aí é o seguinte, um belo dia a geladeira resolve que gostou do fogão, tá certo? E a geladeira quer imitar o fogão. Aí você chega lá, ela abre assim, você abre a geladeira, ela está quente, sai um vapor quente ali de dentro da geladeira. Aí você fala, ô geladeira, não estou entendendo você está produzindo ar quente? Eu falei, agora eu não estou afim de ser geladeira, estou afim de ser fogão. Entendeu? Aí tu vai fazer o que com a geladeira? Não é? Então, o ser humano acha muitas vezes que ele chegou aqui e ele pode, vamos dizer assim, inventar a roda, reinventar a roda, reinventar a sua função, reinventar a biologia, por exemplo. Está na moda aí, né? A reinvenção da biologia. É, na verdade, uma releitura, é uma construção social, é uma releitura. Ele não consegue mudar a biologia. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Compreender e conformar-se à sua posição dentro do eterno propósito do Criador do universo. Outra, contemplar. Contemplar. E ser conquistado por esse propósito. Contemplar Deus e o seu amor infinito através desse propósito eterno. E ser conquistado, ser alcançado, ser preso por esse propósito, como Paulo. Paulo contemplou isso, Paulo entendeu isso, e ele se coloca como cativo desse propósito. Muito bem. Quinto objetivo, conhecer o sentido que o Senhor providenciou para a vida de cada um dos seus filhos amados desde a eternidade. A nossa vida tem sentido, a nossa vida tem propósito, ela tem direção. Eu é que posso não conhecer, ou eu é que posso não me conformar. Mas Deus sabe onde Ele quer me levar. Ele sabe, a gente vai ver isso aqui. Amém? Muito bem, então a gente vai seguir um roteiro rapidamente, que a gente vai, na verdade, é um conjunto de pequenas perguntas e respostas, a gente vai passar diretamente para elas aqui. Tá bom? O ideal seria estar apresentando, mas a gente vai passar direto. Muito bem, vamos lá. Então, olha só, em primeiro lugar, o que o Senhor queria quando Ele criou o ser humano? Quando Ele criou o homem, né? O que será que Ele queria? Vamos abrir a nossa Bíblia, então, rapidamente em Gênesis 1:26. E vamos ficar com a nossa Bíblia aí aberta, e a gente vai usar bastante. Eu coloquei todos os versículos na apresentação, para a gente não ter que manusear a Bíblia. Mas a gente vai precisar de manusear a Bíblia. E eu vou ler rapidamente aí, se o pessoal não for muito esperto aí para abrir Bíblia, eu vou ler, que aí facilita, tá bom? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele fez uma criatura na qual ele colocou a sua semelhança. A única criatura do universo que tem a semelhança de Deus. Aí ele fez, a partir dessa semelhança, ele fez a sua imagem. A imagem é conforme a semelhança. Então, o que vem primeiro? A imagem ou a semelhança? Primeiro a semelhança. Primeiro ele coloca a sua natureza, a sua semelhança no ser humano.
Em que aspecto? Né? Aí você vai falar, poxa, mas em qual aspecto a gente é semelhante a Deus? Né? Existe uma moralidade, existem virtudes, existe o livre-arbítrio, existe a responsabilidade, que vem junto com o livre-arbítrio. Só o ser humano tem livre-arbítrio. Os anjos não têm livre-arbítrio. E nada mais no universo tem livre-arbítrio. Mas o ser humano tem. E em que implica esse livre-arbítrio? Na possibilidade do ser humano não obedecer a Deus. Na possibilidade do ser humano não amar a Deus. Aí você vai falar, poxa, mas será que Deus é irresponsável? Será que ele é burro? Será que ele é maluco? Ele vai fazer uma criatura com a possibilidade de não amá-lo, de não obedecê-lo? Aí sempre que eu converso sobre isso, e eu estou conversando com alguns homens, muitas vezes eu falo assim, vem cá, você não é casado ainda, né? Aí o cara, não sou casado. Você gostaria de casar com uma boneca de plástico? Se quiser, eu te falo a loja onde você compra uma boneca de plástico. Você vai ter uma mulher que vai dar pouquíssimo trabalho. Não vai dar trabalho para você. Tranquilo. Sempre que você estalar o dedo, ela está lá à disposição. Mas ela nunca vai dar um beijo em você. Por conta própria. Por escolha. Uma mulher que não dá trabalho. Já pensou? Cara, que legal o negócio. Mas é de plástico. Então, o que eu estou querendo dizer é que ele quis fazer uma pessoa como ele, que escolhesse amá-lo, que escolhesse devolver o seu amor, corresponder ao seu amor. Amar e ser amado. Para isso, essa pessoa tem que ser livre. E aí está o perigo, né? Aí está o perigo. Eu casei com uma mulher que amanhã ou depois ela pode ir embora. Ela pode gostar do Ricardão e ir embora. E aí? Olha o perigo que eu estou correndo. Que todo mundo está correndo. Estou falando eu assim, mas você sabe que todo mundo tem o mesmo problema. Tá bom? Ninguém escapa disso. E vice-versa. Esse é o perigo que a gente corre. É de amar e de não ser correspondido. Então Deus criou uma criatura assim, uma única criatura assim. Tá bom? Muito bem. Até aí, não foi falado de família. A gente só está falando de como Deus fez o homem. Algumas características aí, tá bom? Mas vamos chegar lá. O que aconteceu então quando o homem pecou? Romanos 3,12. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Lá em Romanos 3, eu não sei se vocês já viram, acho que começa no verso 9 e vai mais para frente, é uma galeria de misérias em que o homem se transformou por causa do pecado. E uma das misérias, uma delas, é a inutilidade desse homem caído em cumprir, em alcançar o propósito eterno. Ele não pode alcançar o propósito eterno por causa do pecado. Ele se tornou inútil. Agora eu pergunto, Deus desistiu do seu propósito por causa do pecado do homem? O que vocês acham, irmãos? Será que ele desistiu? Isso aí foi uma não conformidade com a qual Deus se deparou ali, e agora o que eu vou fazer e tal? Será que foi isso? Hebreus 6,17. Olha só, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O assunto é tão importante e tão imutável para Deus, e ele lidando com os herdeiros da promessa, ou seja, com os judeus, ele lidando com o ser humano jura porque ele é mentiroso. Jesus falou, quer saber um negócio? Vocês não devem jurar. Seja a vossa palavra sim, sim, e a vossa palavra não, não. O que procede, o que passa disso é de procedência maligna. Então o sujeito que fala a verdade, ele não precisa de jurar. O que ele falar é aquilo ali. Mas ele estava no meio de muita gente mentirosa.
Deus estava falando com um povo essencialmente mentiroso, como nós. Não é porque é povo judeu, não, pelo contrário, como nós. Ele estava falando com todos. Então ele vai e faz um negócio que ele não gosta. Ele vai e jura, para que o pessoal acredite, para que o pessoal retenha com firmeza. Alguém abriu aí Hebreus 6,17? Hebreus 6,17? Isso. Pode ficar de pé e ler para mim o 17 e o 18? Tem como? Mais alto, mais alto. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Tá bom, tá jóia. Tá certo. E outra, bom, o juramento, aí ele não apareceu qual é o juramento. Onde é que estaria esse juramento? Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Nunca. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu que digo, o meu propósito ou o meu conselho permanecerá de pé. Eu farei toda a minha vontade. Essa foi a palavra que ele deu lá atrás, em Isaías, lá no Velho Testamento. E o autor de Hebreus, no Novo Testamento, ele recorda o povo hebreu do juramento que Deus fez lá em Isaías. A minha vontade, o meu conselho, o meu propósito permanecerá de pé e eu vou cumprir toda a minha vontade. Então não foi porque o homem pecou, porque houve lá uma não conformidade, que Deus mudou o propósito dele. Agora vem uma outra pergunta. Se Deus não desistiu do seu propósito e o ser humano ficou inútil, como é que Deus vai cumprir o seu propósito nesse ser humano inútil? Como é que Deus vai fazer para aproveitar esse ser humano que ficou inútil? Então, duas respostas maravilhosas. Primeiro, ele nos cria de novo, ele nos dá uma nova natureza em Cristo. O homem perdeu a sua natureza espiritual, o seu contato direto com Deus, a sua naturalidade de ouvir Deus, ele perde quando ele peca. Deus devolve a ele uma natureza em Cristo. Então, essa situação, essa condição tem que ser alcançada, tem que ser resolvida. É o homem estar em Cristo, estar unido a Cristo. Então, ele, em Cristo, ele ganha de novo essa natureza. Então, 2 Coríntios 5,17, nos dá uma nova natureza em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Primeira forma dele usar esse homem que era inútil. Agora, em Cristo, ele morre. Como é que é a situação em Cristo? Ele é unido a Cristo pelo batismo na sua morte. Unido a Cristo na sua morte. E unido a Cristo na sua ressurreição para viver uma nova vida, uma novidade de vida. Para viver qual? A vida dele, ele continuar vivendo. Ele foi batizado ontem, aí hoje ele continua vivendo a vidinha que ele tinha, a dele. Não. Paulo falou lá, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a todo momento, Paulo estava olhando para Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivendo pela fé a vida de Cristo, não é a vida dele inútil e estragada. Deu para entender? Ficou fácil isso aí? Muito bem. Segunda situação em que Deus não desistiu do seu propósito, o homem está inutilizado e Deus ainda aproveita esse cara. Veja bem, ele finalmente vem habitar dentro da gente. Quando Deus falou com Moisés para construir um tabernáculo, a nossa Bíblia, o nosso texto, está escrito assim: e assim eu vou habitar entre eles.
no meio deles. Tá? Mas a palavra no original é detorran, é dentro deles, não é no meio, não é entre, é dentro. Lá já estava escrito isso, lá em Êxodo. E isso não aconteceu. Isso é um mistério. Como é que Deus vai morar dentro da gente? Isso é um mistério. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Emanuel, Deus conosco, não. É Cristo em vós, é dentro. Isso é um mistério. Então, atenção, o mistério não é a igreja. O mistério não é a igreja. O mistério que esteve oculto das gerações, o Paulo fala qual é nesse texto. É Cristo dentro de vós, a esperança da glória. Vocês lembram que Jesus está falando que ia mandar, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, eu enviarei outro Consolador, para que onde eu estiver, vós estejais também. Estão lembrando disso? Ele estava falando dele. Ele estava falando do Espírito dele. Ele vai voltar para a gente. Ele voltou para a gente. Deu para entender? Ele estava falando isso para os apóstolos, para os discípulos, porque ele ia voltar para os discípulos. Como? Como que ele ia voltar? Em carne e osso? Ele já estava lá. Não, ele ia voltar dentro de cada um, e isso aconteceu em Atos 2. E foi profetizado por Joel. Então não é novidade, nada disso deveria ser novidade. Só que naquele momento, na prática ali, o cara vendo Jesus ali, carne e osso, ainda que glorificado, ainda que atravessando parede, como que o cara vai pensar, né, naquele momento assim, poxa, ele vai para o céu, depois ele vai voltar em forma de espírito, vai voltar para dentro de mim. Caramba, eu acho que era difícil de imaginar isso. Eu não ia dar conta de imaginar isso. Se eu estivesse no lugar de qualquer discípulo lá, eu não ia conseguir entender isso. É um mistério. Mas o Paulo entendeu isso. E não foi só Paulo, os demais tiveram essa experiência. Amém? Bom, então assim Deus pode realizar o seu plano. Esse boneco aqui, estragado, pode viver para Deus. Pode cumprir o propósito eterno de Deus. Muito bem, vamos continuar. Estamos quase chegando lá. Mas vem cá, a salvação não é o propósito de Deus? Espera aí, Deus não quer salvar? Claro que Deus quer salvar, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas uma coisa é o que Ele quer, o que Ele não quer. Outra coisa é o propósito dEle, é o eixo. Outra coisa é o eixo, tá certo? Então olha só que interessante. Se o propósito do Senhor fosse salvar o ser humano, Deus ia ter que ser cúmplice do pecado. Porque ele ia ter que falar para o homem assim, ó, não come desse fruto. Mas por dentro ele ia estar falando assim, vê se come, que aí você peca, você se perde, eu te salvo e eu mostro o meu grande amor. Deu para entender a maluquice, a confusão? Ou não? Ficou claro esse negócio? Para quem nunca ouviu isso aí, ficou claro ou ficou confuso? Se ele quisesse salvar as pessoas, ele tinha que botar uma armadilha no Jardim do Éden, que, aliás, muita gente pensa que Deus botou uma armadilha no Jardim do Éden. Tá? Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro, era a materialização da lei de Deus. A lei de Deus é eterna, ela tem desde a eternidade. A Torá de Deus, a instrução de Deus, a lei de Deus é eterna. Ela foi lembrada, detalhe, ela foi lembrada no Sinai. Ela não foi revelada no Sinai. Ela já começou a ser revelada lá com Adão e Eva.
Quando Deus cobre o pecado de Adão e Eva, precariamente, temporariamente, e Deus ensina Adão e Eva como é que Adão e Eva iam tratar do pecado agora, iam lidar com o pecado, a partir daquele pecado em que toda a criação foi amaldiçoada por causa do homem. Ele falou: maldita é a terra por tua causa. Falou isso para o homem. E ali ele colocou uma lei física, e não só física, uma lei sociológica, uma lei de todo o universo, que é a entropia. A entropia é a desorganização contínua das coisas. A química usa isso aí, a física usa isso daí, todas as ciências se lembram, usam a entropia, consideram a entropia. Se você cria um gerador de eletricidade, você tem que lembrar que isso vai se perder. Essa geração, não existe um moto contínuo, chamado moto contínuo, não existe um aparelho moto contínuo. Tudo se deteriora. O sol está esfriando. O sistema solar está largando. Tudo se deteriora. Sabe por quê? Gênesis capítulo 3. Essa miséria em que apareceu no universo foi em Gênesis capítulo 3. Ali começou a entropia. Bom, voltando aqui. Se Deus quisesse salvar o ser humano, ele ia ter que botar uma armadilha no Jardim do Éden. Mas não, ele colocou o livre-arbítrio no Jardim do Éden. Ele colocou a possibilidade de não ser amado, de não ser escolhido no Jardim do Éden. Tá certo? Não foi armadilha. Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, tudo isso era uma possibilidade, o pecado é uma possibilidade presente. Assim como tem liberdade, tem a possibilidade da traição, tem a possibilidade da sedição, enfim, da não conformidade. Senão, não era livre. Senão, não haveria livre-arbítrio. Tá bom? Então, a salvação é o que Deus quer, mas não é o propósito eterno. Aí você vai falar assim: poxa, mas está meio confuso esse negócio. Veja bem, como é que eu sei disso, né? Que base que eu tenho para falar isso? Vamos ver Efésios 1, de 4 a 5. Verso 4 e verso 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu não sei se todo mundo consegue perceber a potência desses versículos aqui. Não sei se dá para perceber. Eu acho que eu vou ler de novo, tá certo? Vou dar uma exagerada aqui na entonação, vocês me perdoem aí, tá bom? Porque esse negócio é muito forte, cara. Não tem condição um negócio desse. Assim como nos escolheu nele. Está falando de Jesus. Anteriormente ele estava falando de Jesus. Nos escolheu nele, quer dizer em ele, quer dizer em Cristo. É essa expressão que aparece no Novo Testamento mais de 60 vezes. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então não foi no Jardim do Éden, não foi nessa ocasião que ele planejou salvar, nada disso. Ele já nos escolheu em Cristo, nessa condição em Cristo, unidos a Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Santos e irrepreensíveis. Então, muita gente hoje, abri um parênteses aqui, está querendo ser feliz. Eu quero te falar um negócio. Você não foi feito para ser feliz. Você foi feito para ser santo. A felicidade é subproduto da santidade. Se você for feliz, amém.
Mas é porque ela tem que ser, a felicidade tem que ser, porque você é santo, porque você obedece. A felicidade é subproduto da santidade. Você foi feito para ser santo. Agora, no mundo, quando a gente lê assim, você tem que ser feliz, vai fundo, manda brasa, quem é que está assinando lá embaixo? Assinado Satanás. Simples. Aí o cara faz com tinta invisível, que é para a gente não ver. Mas quem tem olhos, vê. Quem escuta esse negócio, peraí, isso é voz do Satanás. Tem que ser feliz? Quem falou que eu tenho que ser feliz? Não, eu tenho que ser santo. Daí eu poderei até, da possibilidade de ser feliz. Amém? Agora, verso 5. Nos predestinou para Ele. Para Ele. Criou a gente para Ele. Nos predestinou para Ele. Para sermos unidos a Ele. Olha que coisa linda esse negócio. Isso aqui é um poema. Isso aqui é um poema de amor. Isso é um negócio apaixonado. Quando eu leio isso, eu fico com vontade de chorar. Porque é paixão. Deus é apaixonado. Segundo o beneplácito, por meio de Jesus Cristo. Detalhe, para a adoção de filhos. Nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos. Apareceu aí a família. Filhos, família. Começou a aparecer uma dica aí do propósito eterno. Tá bom? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, somos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a bondade, a liberdade que Ele tem em ter vontades. Esse é o beneplácito. Afinal, então, qual é o Vitor? Cara chato pra caramba, até agora não falou. Qual é o tal do propósito eterno de Deus, então? Né? Então, olha só. Deus quer ter uma família com muitos filhos semelhantes ao Filho dele amado, semelhantes a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8, 28 e 29. Tem o 30 também, que aí fecha com chave de ouro. Vamos ler o 30 também. Mas aí a gente vai se ater a 28 e 29. Sabemos que todas as coisas, as boas e as más, cooperam para o bem. Lembra aquela verdade central da palavra de Deus? Da bondade de Deus? Da unicidade de Deus e da bondade de Deus. Todas as coisas, tudo que acontecer com você, coopera para o seu bem. Isso não foi Paulo que falou. Isso está lá em Deuteronômio já. Está lá em Deuteronômio já. Fala, ao final, eu fiz vocês terem fome, terem sede, para que vocês aprendam que nem só de pão o homem vai viver, mas de todo decreto que sai da boca de Deus. Para que, afinal, isso faça bem para vocês. Afinal, lá no final das contas, isso é para o seu bem. Deus é bom. Ele não tem prazer de que a gente passe fome, sede, necessidade, deserto, guerra, morte. Não. Isso é para o nosso bem, porque Ele é bom. Amém, pessoal? Tem verdades que a gente precisa ouvir e falar, cara, que é isso? É isso aí mesmo. Pode comer a Bíblia do início ao fim e você vai ver como que Deus é bom, sempre. Então, olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aí no 30, se eu não estiver enganado, ele fala assim, e a quem predestinou, a esses também, e aos que conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, fala para mim. Ok, aos que predestinou, quando? Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, aí ele chegou em você pequenininho, ou grande, ou barbado, ou velho, chamou. É isso aí, a sequência é essa. Aos que predestinou, a esse chamou, e aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esse glorificou.
Aí eu pergunto assim, peraí, para um pouquinho. Eu não estou glorificado. Olha, na eternidade, você está glorificado. Porque lá não é linha do tempo, lá é eternidade. Ele te fez assentar nos lugares celestiais. Ele já te abençoou com bênçãos espirituais em Cristo. Então é papo de eternidade. Esquece o papo aqui de linha do tempo, que realmente a gente não foi glorificado ainda, na linha do tempo. Mas para Deus isso já aconteceu. Então a gente precisa de compreender essas coisas, sair, abstrair um pouquinho da nossa realidade aqui limitada, né, como criaturas, e começar a entender o que está sendo falado. Então, voltando aqui, 28 e 29, vamos pensar nisso mais um pouquinho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quer dizer que Deus quer ter uma família com muitos filhos, muitos irmãos, semelhantes a Jesus, para a gente ser conformado à imagem do seu Filho. Deus só tem prazer num filho. Deus só tem prazer num filho, que é Jesus. Deus vai ter algum prazer em mim à medida em que eu for o quê? Semelhante a Jesus. Que eu for o quê? Conformado a Jesus. Aí ele vai falar, agora o Vitor está bonito. Agora eu vi a virtude do meu filho ali manifestando nele. Agora eu gostei. Agora esse cara não está tão inútil quanto ele era há alguns anos atrás. Agora eu posso aproveitar ele, eu posso usá-lo para abençoar outros. Agora eu pergunto, por que Deus quer ter uma família? Porque Ele quer unidade com o homem, com essa criatura de barro. Ele queria ter unidade. Unidade de verdade que Ele não tem com os anjos. Unidade de reciprocidade, de livre-arbítrio, de responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com resposta. A resposta que você vai dar. Por que muitos filhos? Por que muitos irmãos? Deus é Deus de quantidade. Num caroço de milho, tem ali um outro caroço de milho ou tem um pé de milho? O que nasce a partir de um caroço de milho? Um pé. E o que nasce a partir do pé de milho? Vários caroços. 800 hoje em dia, sabia? Os caras conseguem de uma semente produzir 800 grãos, 800 sementes. Não é mais 30, 60 e 100, não. Agora são 800. Eu estava conversando com um criador de Carlinhos lá, nosso amigo aí, né? Plantador de milho. Impressionante. Muitos. Então Deus é Deus de quantidade. E por que semelhantes a Jesus? Porque Deus não quer filhos de qualquer maneira. Ele quer filhos com qualidade. Com a qualidade do Filho amado dele. Amém? Ficou claro aí o propósito eterno? O propósito eterno, Deus quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso aí precisa que a gente guarde, que a gente grave esse negócio e comece a contemplar Deus, contemplar a pessoa de Cristo no meio desse propósito. Aí depois de algum tempo, eu começo a olhar para mim no meio desse propósito. Tá certo? Em que devemos ser como Jesus. Então, a gente vai objetivar o assunto aqui. Então, o negócio é ser a imagem de Cristo. Em que eu devo ser como Jesus? Primeiro, santos como Jesus. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É para ser santo, como Jesus. Em que devemos ser como Jesus? Mansos e humildes. Então, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Manso e humilde. Como é que é esse negócio? O sujeito na fazenda tem um touro lá de 900 quilos.
e ele tem um garrote, que é um tourinho adolescente, com 350 quilos. Aí ele bota os dois num carro de boi, ele atrela os dois a um carro de boi e coloca uma peça horizontal sobre o pescoço dos dois animais. Um pesadão, grandão, eventualmente, eu falei touro, mas eventualmente ele é castrado, e ele é pesadão, e ele é manso. Como é que é o nome daquela peça que eles colocam? Jugo. Jugo lá em Portugal. Aqui em Minas Gerais é canga, não é isso? Está todo mundo visualizando a peça aí? Todo mundo criou uma imagem na cabeça e imaginou. Lembra lá de Efésios 1:4. Deus nos criou na sua mente, nos imaginou, antes da fundação do mundo. Então, o fazendeiro atrela aqueles dois animais, só que o garrote, ele não é manso, o garrote quer governar, ele quer ir para onde ele quiser. E quanto mais ele pula, mais corta o pescoço dele, machuca o pescoço dele. Machuca o do tourão também. Mas o tourão é manso, e o tourão já é grandão, já é mais adulto. E o garrote vai pular, 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 até quando? Até amansar. Deu para entender? Essa é a visão, isso aqui que ele está falando, que Jesus está falando. Tomai sobre vós o meu jugo. Então Jesus é aquele tourão, 1000 quilos, manso. Tomai sobre vós o meu jugo, bota o pescoço aqui na canga, junto comigo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só, não é o vosso corpo que vai descansar, é a alma. Porque o que cansa a sua alma e a minha, sabe o que é? É o meu governo. O meu governo gera frustração, gera tristeza, porque eu não sou Deus, eu não controlo nada. Não foi aquilo que você falou no começo? Pode ficar tranquilo, tudo está fora de controle. Fica tranquilo, relaxa. Então o garrote, quando entrega o governo ao fazendeiro, aí ele descansa, ele fica manso. Ok? Ficou fácil de entender isso aqui? É uma figura rural, é uma figura de linguagem rural aqui. Mansos e humildes como Jesus. Perdoar como Jesus. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Tá? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que o Senhor perdoou? E Ele ensinou a perdoar 7 vezes por dia? Aí alguém perguntou, chamou ele no cantão, Senhor, mas vem cá, que molecagem é essa? Eu vou ficar perdoando o cara 7 vezes? Aí ele falou o quê? Não, 70 vezes 7. Aí o cara fez a conta rápido. Tá bom, Senhor, entendi. Captei. É assim que o Senhor nos perdoou. Ele morreu pelos inimigos. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por vós, sendo vós ainda pecadores. Romanos 5:8, né? Muito bem. Perdoar com Jesus. Eu com esse texto, agora eu sei qual é o padrão. Vocês estão entendendo a questão aqui? Por que eu estou falando esses versículos todos? Isso é ensino, isso é conselho de Deus. A gente com ensino, a gente sabe para onde vai. A gente está cheio de fé, a gente está bombando de fé. Mas a doutrina canaliza a minha fé, ela coloca o foco para onde eu tenho que ir. Agora eu sei. Quando eu tiver que perdoar uma pessoa, eu vou falar, Senhor, é o seguinte, ó, o cara pisou na bola de novo, mas Senhor, o Senhor me perdoou 70 vezes 7. Esse é o padrão. Então é assim que a gente tem que perdoar. Bom, servir como Jesus. João 13:14, muito interessante. Ele fala, ó, vós me chamais o Senhor e o Mestre. Dizeis bem, porque eu sou isso mesmo. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E o 15 ainda fala, eu fiz isso para dar exemplo para vocês, para que vocês façam a mesma coisa. Padrão de serviço, Jesus. Referencial de serviço, Jesus. Sabe quem é que lavava os pés lá na antiguidade?
era aquele escravo, ou aquela escrava, aleijadinho. Porque o escravo fortão, bonitão, ele estava lá na roça, capinando, tomando sol no cangote. O cara mais doentinho, lá manco, atrofiado, ele ficava dentro de casa, arrumando as coisas. E quando chegava alguma visita, lavava os pés deles. Porque, mais antigamente ainda, o cara chegava numa tenda, tendo andado no deserto. Vocês já andaram em deserto? O pé incha. Quando o pé incha, você não consegue pisar. É como se tivesse quebrado. Qualquer motivo que o pé inche, que faça o pé inchar, entorse, pancada, ferida, erisipela, qualquer coisa que o pé inchar, você não consegue andar, porque dói demais. Então, lavar os pés com água fresca era um refrigério para quem chegava andando no deserto. Daí veio a tradição de continuar lavando os pés, tá bom? Vamos lá. Outra coisa em que devemos ser como Jesus, pregar ao mundo como Jesus. João 17, 18. Jesus orando falou, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A gente foi enviado ao mundo para pregar. Amém? Simples. Não é para ficar no banco, deixar o pastor pregando. Não, não. É para todo mundo pregar. Todo mundo pregar. Então a gente tem que se capacitar para isso. Tem que pedir a Deus condição de fazer isso. Amém? Orar como Jesus. Orar. Será que Jesus precisava de orar? Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, ainda que era filho, mas por causa da sua reverente submissão, por causa da sua piedade, por causa da sua busca de Deus. Piedade não é peninha dos outros, não é misericórdia. Piedade é buscar a Deus. E impiedade é não buscar a Deus. Tá bom? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí eu vou ter que ler o 9, porque tem tudo a ver. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus, está falando de Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que creem nele. Amém? É isso que está na Bíblia de vocês aí, não? Ah, peraí, como é que é o negócio? Todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. É diferente de crer nele, tá? O Satanás crê em Jesus, você sabia? Que o Satanás é crente? Uma vez eu estava numa mesa de trabalho e tinha uma biblinha, eu tinha uma biblinha que tem até hoje lá, estava em cima da mesa. Aí entrou uma irmãzinha lá, falou assim, legal, né? O senhor é crente e servo de Deus, né? Eu falei, eu e o Satanás somos crente e servo de Deus. Eu falei, isso aí que você perguntou não quer dizer absolutamente nada. O diabo é crente e ele não é inimigo de Deus, não. Ele é inimigo das nossas almas, inclusive da sua também. Ele é servo de Deus. Simples. Então não tem que perguntar para ninguém se é crente e servo de Deus. Você tem que ver como é que o cara funciona. Não tem que ficar perguntando. Muito bem. Terminando aqui, irmãos. Obedecer como Jesus. Hebreus 10, de 5 a 9. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Alguém tem alguma dúvida de que Jesus era obediente? O que Jesus fez durante 30 anos? Quantos discípulos ele tinha quando foi batizado? Lá no dia do batismo,
Quando ele sai da água, Deus fala assim: esse aí, ó, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Lindo, maravilhoso, todo mundo sabe disso. Mas quantos discípulos ele já tinha feito? 0. Quantos sermões ele tinha pregado? 0. Quantos demônios tinha expulsado? 0. Cara, ele tinha 30 anos, não tinha feito nada, e Deus dá essa elogiada nele, assim, essa babada nele violenta. O que Jesus tinha feito até 30 anos? Obedecido. Deus obedecendo. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus se esvaziando. Só falta mais um agora, tá? Amar como Jesus. Vamos ver o padrão aqui? João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que não é novo. Não é novo. Ele só aprofundou. Ele só aprofundou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Qual era o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você vai amando o próximo, você vai amando, até o negócio começar a te atrapalhar. Quando o amor demais estiver atrapalhando, você para. Para. Porque aí você não pode amar mais o cara do que a si mesmo. Esse é o padrão que está na lei. Já é muita coisa na antiguidade. Mas Jesus veio aprofundar esse padrão. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda seus inimigos. Então, ele mostrou qual é o padrão. Ele explicou o espírito da lei. Amém? Bom, então a gente viu o que Deus queria quando ele criou o homem, o que aconteceu quando o homem pecou, se Deus desistiu da sua família por causa do pecado, o que Deus fez para realizar o seu propósito nesse homem inútil. Então, qual é o propósito de Deus e em que devemos ser como Jesus? Vamos ver aqui aqueles objetivos do começo da nossa conversa. Primeiro, identificar o tema, o propósito eterno de Deus, como um dos principais na palavra revelada do autor da vida. Agora, todo mundo aqui já ouviu falar do propósito eterno de Deus quando ele criou o homem. Confirmar a radicalidade do amor de Deus por todo ser humano, desde a antiguidade, desde a eternidade. Compreender e conformar-se à sua posição dentro do propósito eterno do Criador do universo. Contemplar e ser escravizado, conquistado, preso, como Paulo, por esse propósito. Está em Filipenses 3,12. E conhecer um sentido que o Senhor providenciou para a vida de cada um dos seus filhos amados desde a eternidade. Tá bom? Então agora a gente sabe o que o Senhor quer. O que Ele quer, eu já estou sabendo. O que Ele quer com a minha vida, eu já sei. Ele quer uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Agora, a gente tem que descobrir como Ele quer. Porque Ele não falou o que Ele quer e disse assim: pessoal, agora vocês façam como vocês quiserem. É assim que Deus opera? Que Ele funciona? Não, Ele fala o que e Ele fala como. É a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito. Mas isso aí fica para outro domingo. Amém? Vai ficar para outro dia aí, outro domingo. Muito obrigado e boa semana a todos. Amém?